Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, ele é mestre místico, estudioso, palestrante e hoje vai nos brindar com um super tema legal, o templo, corpo do homem Deus. Olha só, vamos aguardar aí, o Alexandre já está com a gente. Amanhã, terça-feira, eu tô aqui com a querida Valquíria Lacerda, diretamente lá da República Dominicana, onde ela mora. Ela vai estar fazendo orações para a bem-amada Mãe Kuan Yin. Vamos rezar? Amanhã às 5 horas nós esperamos todos vocês. Oi, João Alexandre, beijo para você e para Mônica, sua esposa, e para todo mundo que está com a gente aí, nos acompanhando, Maria Lúcia, Andréia, Valéria, Castro, gratidão pela sintonia. Esse final de semana a Pax está aberta, sábado tem celebrações gratuitas, 11 horas da manhã tem limpeza do Caboclo Samambaia com a Marina, 1 quilo de alimento, e às 14 horas iniciação a Madame Pelle com a Luciana Saad, 1 quilo de alimento. E no domingo o imperdível Ritual da Prosperidade com a querida Eliana Lara, 2 grupos, 9 e 11 da manhã. Inscrevam-se e participem. E no sábado, dia 25, eu e o Bueno faremos uma vivência no Zoom, às 14 horas, celebrando os 9 anos de Satya Yuga, a Era da Luz. Então, vamos aqui colocar o Alexandre no ar, que eu... Vamos ver, Alexandre, cadê você? Que você não está ainda aqui. Come on, anjinhos da Technology, agora acho que vai. Ângela, querida, minha amiga de sempre. Oi, Ale, tudo bem aí? Tudo bem aí? Agora sim, tudo jóia. Tudo Tudo bom. ótimo, graças a Tranquilo, Deus. tá bom? Não, tá Boa bom. altura? Tá Tudo jóia? excelente, tá jóia, com os 2 símbolos, tá É, bárbaro, tá muito fazer bom. assim até hoje tá no clima, né? Que estamos na maior festa brasileira, né? Estamos no E clima. aí, como é que tá o carnaval? Aqui a gente ouve tudo, né? Aí deve dar um eco, né? Porque a área que você mora, aqui em Santo André é mais tranquilo, eu sou cercado de muitos prédios, né? Então eles bloqueiam um pouco, né? Mas as pessoas É, estão descontraídas pela rua, né? é, Leves, né? é. Santo André tem em algumas áreas de Santo André, alguns bairros têm uma característica bem interiorana. Então você lembra aquela coisa, né? De cidade de interior, às vezes algumas comemorações regionais, né? Então acaba sendo bem gostoso, bem legal. Ah, isso é bom, né? O que não tá legal só é essa chuva absurda que estraga o desfile, alaga, você viu o litoral E, norte de São Paulo, a e, China, a Flórida, vários países da Europa estão todos embaixo d'água, gente. Temos inclusive, hoje lições de manhã, a aprender. é, hoje de manhã eu já peguei no Instagram, né, fiz um decretão bem extenso, invocando os 7 arcanjos para auxiliarem aquele litoral norte, né? E as Muito pessoas bom. podem ler, podem ir mentalizando, e com certeza todo tipo de auxílio àquelas áreas vai chegar, seja auxílio físico, seja auxílio Bom, espiritual. E a gente lógico. precisa fazer isso porque é necessário, é um momento em que as pessoas são pegas de surpresa, numa época em que as pessoas estão mais relaxadas, nem estão pensando que pode acontecer algo assim, e aí do É, nada, né, são é. acometidas por essa, né, tragédia, como você também viu na semana passada, aquele terremoto na Síria. Absurdo. É o que você falou, Carmen, é um indício. O planeta está tentando dizer É, que algumas coisas têm que mudar. E não é de exato. hoje. E não é de hoje. Consciência é a primeira de todas essas coisas. É a primeira. É verdade, é verdade. E agora há pouco, há 1h30, 2 horas atrás, teve outro terremoto lá na Turquia, 6,8. Mais um. Quer dizer, a mãe terra está tremendo. Tá. Acontece, até me arrepio, 4 da manhã entrou essa lua nova, que é uma lua muito forte. Chama superlua quando ela está mais próxima da Terra. E agora a gente vai ter 3 luas seguidas, que são 3 superluas, 3 luas próximas da Terra. E isso mexe muito com as marés, com o elemento água, que é o corpo emocional da humanidade, né? Porque a Lua rege a energia das águas, das emoções, e os abalos sísmicos, né? Porque toda a energia interna da Terra está mexendo e está se É. reacomodando para esse novo ciclo, né? Eu acho legal que o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, acaba virando um papo magístico, bruxístico, maravilhoso, porque lua nova, no ocultismo, na magia, é o momento em que são feitos os rituais mais fortes, ou você faz na lua nova, ou você faz na lua cheia. É, Então, essa super lua nova,
imagina a força que incide sobre a Terra. Só Pois que aí é. o ser humano precisaria ter um pouco de consciência, né, para pegar essa força e converter harmonicamente para a natureza, e a natureza não dá as respostas aí que tem dado, infelizmente, né? Os Infelizmente. índios nativo-americanos fazem as principais celebrações tudo à lua nova e tudo à lua cheia. E Lua eles nova rezam também. por 72 horas. Aí, ó. Os principais pajés das tribos se reúnem e fazem a celebração especial deles lá. É uma energia muito especial. 72 horas. É curioso, né? Que 72 também são as faces dos 72 anjos da Kabbalah. Então a gente vê que está tudo, de certa maneira, É tudo conectado. Porque a igual, é gente até sabe ver, arrepia. é É verdade. verdade. E por falar em conectar, Carmen, hoje eu estou aqui. Não, eu sei brincadeira, eu escrevi um roteiro. E tipo Ó, eu assim, até liguei de novo, agora eu já desliguei. eu Eu não vi te que você não me mandei, mandou você viu? nada. Não, tranquilo, não te mandei. Não te mandei porque a gente vai falar de um tema onde nós iremos para um cenário que é um cenário muito conhecido do gênero humano, que são as catedrais, que são as igrejas, né? Então todo mundo tem na sua mente uma catedral, uma igreja, mesmo quem não professa a fé cristã, mas já a viu, já até deve ter entrado para visitar, independente de ser cristão ou não. Então é um cenário que nos é, digamos assim, conhecido, né? Então aí cada um vai pensar na sua igreja de preferência, ou na catedral que visitou e achou linda, maravilhosa, guardou na memória, e aí a gente vai conseguir explicar esse templo do homem-deus. Só que eu fiz um roteiro aqui, e você sabe que eu não tenho o mínimo de dedos, né, Caminho, para ler, coisa e tal, porque sem isso, que é uma âncora, a gente Claro, acaba, assim, falando de tantas coisas que a gente se perde. claro. Então é bom você ter um roteirinho. Eu estou Essa... pronta, ó. Estou Opa, pronta né? para aprender. Caneta violeta lightsaber, Jedi, como sempre, está prontinha aí, né? Sempre Então, pronta. essa história de templo, né, de homem-deus, quando é que começa isso? Isso começa milhares de anos antes de Cristo, onde as pessoas já tinham um entendimento de que o homem, quando eu falo homem, estou falando de gênero humano, evidentemente, né? Tinha um entendimento que o ser humano ele era um microcosmos. O que isso quer dizer? O ser humano aqui na Terra é como se ele representasse todo o macrocosmos, mas os antigos diziam que esse macrocosmos estava contido dentro do ser humano, que é um microcosmos, que é um Sim. universo em miniatura. Então, né, a gente podia falar aqui de vários povos, mas vou falar de alguns pontos interessantes, né? O Mestre Jesus, o Cristo, fez parte de uma fraternidade que era a fraternidade dos essênios, ou fraternidade Sim. essênia. E para um essênio, em primeiro lugar, o que significa a palavra essênio? O termo essênio vem de Hashayach, ou Hashayach, que quer dizer santo, piedoso, terapeuta, misericordioso. Então, curiosamente, né, tudo que o Mestre Jesus Cristo representava. Sim. Santo, terapeuta, misericordioso, também misterioso, são palavras que podem ser associadas ao termo essênio. E para qualquer essênio, qual era o objetivo de vida de um essênio? O objetivo de vida era se tornar um templo, ele, essênio, que pudesse ser habitado pelo Espírito Santo. Então, toda a vida, todos os exercícios, aquela vida de reclusão que os essênios levavam, porque eles viviam num sistema realmente de mosteiro, eles eram bem reclusos e apartados da sociedade judaica da época, tudo isso tinha um objetivo. As purificações, os exercícios de reparação, de regeneração, os altos estudos que eles realizavam em várias áreas, né? Inclusive eles estudavam outras religiões. Eles são dos primeiros grupos que, apesar de serem judeus,
praticavam o estudo das religiões comparadas, que era algo muito raro naquela época, mas eles praticavam. Então, eles tinham noção do que acontecia na Grécia, tinham noção do que acontecia no Egito, tinham noção do que acontecia no distante Oriente, mas eles tinham uma noção, né? Então, a partir do momento que esse essênio conseguia, por meio de tudo isso, colocar o corpo em condições daquele corpo ser habitado pelo Espírito Santo, aí os essênios começavam, Karen, manifestar cada um uma coisa. Então tinha um que começava a falar línguas, tinha outro que tocava as pessoas, curava com a imposição de mãos. Tinha outro que tinha poder sobre os elementos, então conseguia aplacar tempestades. É interessante que muito do que a gente vê o Mestre Jesus o Cristo fazendo representa o alto grau que ele atingiu dentro da fraternidade essênia, que era dividida em graus. Né? Curiosamente, sabe quantos graus, Carmen, a fraternidade tinha? Quantos graus? 33. Curioso, né? Pois é. Porque existem sociedades secretas mundiais há séculos, né? Que em alguns de seus ritos também tem 33 graus. E é claro que isso não é por acaso. Né? Então, acho que não. Quando o essênio ele chegava nesse ponto de reparação, regeneração, purificação, e ele era habitado pelo Espírito Santo, a partir daquele momento, vários essênios, não foi apenas o Mestre Jesus o Cristo que fez isso, manifestavam milagres e a coisa era muito séria e era muito visível, e quem viveu naquela época presenciava, testemunhava, compreendia, era curado, era auxiliado. Então, eles levavam o corpo humano, os cuidados com o corpo humano, muito a sério. E agora tem um trechinho aqui legal. Agora é o momento que os amigos e amigas da Pax vão pegar suas Bíblias em casa. O momento da Bíblia é interessante. Tem um momento em que Jesus ele fala o seguinte: Jesus, o Cristo, afirmou claramente que seu corpo era um templo, ou melhor, o templo. Tem uma hora que Jesus ele fala que o corpo dele não é apenas um templo, mas é o templo. Onde está isso na Bíblia? Então vamos lá, a gente vai pegar em João, o capítulo 2 de João, e o início disso, João capítulo 2, o início está no versículo 18, que vem logo depois, esse versículo vem logo depois daquela passagem que todo mundo conhece, que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Né? E aí ele expulsa aquelas bancas de comércio, de câmbio de moeda que tem em frente, ele joga tudo para cima. Já, a gente até pode explicar o que isso significa de um outro modo, vendo por um outro modo. Né? Mas olha o que diz aqui, João 2, versículo 18, a partir do 18. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Só que, na realidade, o que Jesus está querendo dizer? Ele não está querendo falar do templo de pedra. Sim. Quando ele fala destruir este templo, ele está falando do próprio corpo dele. Ainda que vocês destruam este templo, que é o meu corpo, eu o reconstruirei em 3 dias. 3 dias. E ele ressuscitou no 3º dia. Justamente, depois que ele vai para aquele drama iniciático, que ele passa na cruz, Sim. após 3 dias, ele ressuscita. Então, é interessante que, para ele fazer este tipo de afirmação bíblica, que agora foi interpretada, a gente imagina o nível de consciência que ele estava.
o nível de Claro. evolução que ele estava, que era já alguém que não temia. Vocês podem Sim. fazer o que quiserem desse corpo físico, porque não vai adiantar. Eu reconstruo. Agora, de onde o Mestre Jesus o Cristo trazia essa certeza? Claro que ele trazia essa certeza porque ele era um essênio, todos os essênios tinham essa certeza, só que esses essênios se comunicavam com as escolas de mistérios do Antigo Egito. E o Mestre Jesus o Cristo, antes dos 30 anos de idade, é dito que ele foi 3 vezes para o Egito Antigo. Sim. E a pergunta é, fazer o quê? O que ele foi fazer lá? Né? Para quem não sabe, o próprio nome Jesus é um nome originário egípcio. Jesus Ah, é? Jesus é um nome que esse mestre recebe durante um tempo que ele passa no Egito, e ele é iniciado em algumas escolas de mistérios egípcias. Então esse nome veio de lá, porque o nome dele em hebraico era Yoshua ben Pandira. Isso é muito diferente de Jesus, porque Jesus é um nome iniciático. Agora, qual é a escola de mistérios do Egito Antigo que tem mais relação com o Mestre Jesus o Cristo? É a escola osiriana? É a escola de Ísis? É uma escola que ficava em Luxor, onde muito tempo antes, para lá, foi transladada a chama da ascensão, sendo que os sacerdotes de Luxor, entre alguns mistérios, estudavam, olha o que eles estudavam muito antes de Jesus pensar em encarnar. Eles estudavam uma tal chamada ciência da ressurreição. Porque para eles a ressurreição ela não era um milagre, ela era uma ciência que poderia ser aprendida. E se você estuda o livro egípcio dos mortos, um dia, Carmen, eu vou falar desse livro aqui. Se você estuda o livro egípcio dos mortos, você se arrepia, porque você começa a entender o que ressurreição representa. Não é apenas um milagre, é um processo que envolve, entre outras coisas, alquimia, que era uma coisa estudada no Egito já há muito tempo. Né? Então, esse Mestre Jesus Cristo, ele tinha essa gnose oriunda do templo de Luxor, e adivinha, o templo de Luxor, Carmen, e você conhece, você sabe que o templo de Luxor, ele representa o corpo humano. Sim. Né? Então, o Mestre Jesus o Cristo passa por um local de profundas iniciações que representam o próprio corpo humano. Não bastasse, ele pertence à fraternidade essênia, aonde os essênios falam, pega este corpo e transforma num habitáculo para o Espírito Santo. Alguém que se envolveu com todo esse currículo iniciático podiam tentar matar o quanto quisessem. Não iam conseguir, porque ele estava muito à frente, né, de tudo o que poderiam fazer unicamente em nível físico material com ele. Tanto que ele provou. Destruam esse templo. E os judeus ainda caçoando dele. Ah, você fala que você vai reconstruir esse templo em 3 dias. Esse templo foi construído em 46 anos. Ele apenas olhava, ficava em silêncio e sorria. Porque ele não estava falando de templo físico, ele estava falando da reconstrução do homem. Sim. Que é algo que o gênero humano está precisando pensar hoje. Nós estamos precisando reconstruir o nosso tempo, a fim de que o mesmo seja habitado por uma luz que vem do alto e possamos tornar-nos faróis para auxiliar, iluminar esta humanidade nesse momento de trevas que a humanidade está atravessando. Então aqui é um comecinho. Agora, tem algumas coisas outras aqui muito legais, né? Mas esse significado da Bíblia interpretado é diferente, né, Karen? A gente passa a entender de uma maneira diferente o que ele quis dizer, né? Mas é bárbaro.
eu estou adorando o que você É, está falando e é bem propício para o momento atual mesmo. sim, né? Eu fiz uma anotação aqui, né? E olha que interessante, eu estava antes da aula com a cabeça baixa, quase que psicografando, viu, Carmen? Porque eu falava assim, gente, o que que eu vou colocar na live de hoje? Tem tanta coisa legal que eu queria compartilhar com a Carmen e com os amigos, né? Mas isso aqui ficou bem legal. Em um ser humano ainda não voltado para o autoconhecimento, para a busca espiritual e tudo que isso envolve, e as pessoas perguntariam, o que envolve o autoconhecimento? Envolve você se perguntar quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Sim, O que envolve a busca espiritual? Em primeiro lugar, envolve você saber que busca espiritual não é relaxamento. Busca espiritual não é mar de rosas. Busca espiritual não é um spa 5 estrelas. Que tem gente, Carmen, que vai para a busca espiritual porque quer isso, né? Relaxamento, spa, tranquilidade. Busca espiritual é você entender que ela tem fases. Reparação, regeneração, iluminação, domínio da sim, ciência da ressurreição, ascensão e posterior reintegração ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão. A busca é uma senda, a busca é uma jornada. Nem sempre um mar de rosas, nem sempre um dia ensolarado. Então, tudo isso envolve busca espiritual. Mas o ser humano que ainda não está voltado para o autoconhecimento, nem para a busca espiritual, mesmo assim, o corpo desse ser humano é um habitáculo da alma. Então, isso é uma definição. Se você uhum, é um ser humano, independente de você buscar a espiritualidade ou não, saiba que o teu corpo é o habitáculo da tua alma. sim, Já para o Mestre Jesus o Cristo, ele era mestre essênio de último grau, ele era Messias, e o termo Messias vem do termo Messiah. Messiah quer dizer ungido, e ele era Avatar. Ele era 3 coisas: mestre, Messias e Avatar. Para ele, seu corpo era o habitáculo da própria divindade. Então, olha a diferença, Carmen. Um ser humano que ele não busca ainda a espiritualidade, mesmo assim, o corpo dele é o habitáculo da alma. Mestre Jesus o Cristo e outros mestres que buscaram o autoconhecimento, que buscaram, né, a espiritualidade, o corpo deles era o habitáculo da própria divindade. E, na verdade, por que não a humanidade hoje perseguir este objetivo? sim, Eu vou, através do reto pensar, do reto falar e do reto agir, fazer de tudo para que venha o Espírito Santo em mim, como os essênios assim pretendiam, e habite neste corpo o Deus do meu coração, da minha compreensão completamente desperto. Então é isso, em verdade, que nós deveríamos visar, né? E gastar o nosso tempo com isso, né? Porque não ficar claro, gastando com com coisas que certeza. não levam a lugar nenhum. E hoje em dia É tem verdade. muita coisa que não leva a lugar nenhum, né? Nem me Cara, fale, tem muita é, gente inventando história. Começou a chover granizo, é uma benção, olha. eu tô vendo, né? Você está olhando para lá e é interessante. Eu estou olhando para cá, aqui, aí é granizo, né? Aí aqui começou o fog londrino. Aqui Ah, não, mas aqui começou a névoa. já tá, é porque bate no vidro, né? Então, Mas você vê, fog, né, e granizo. Não tem jeito, Carmen. Nós somos arturianos mesmo. A gente veio daquela época da tábua. Não tem jeito. É um reencontro, né? é, Agora, é ótimo. É a magia dos elementos da é, natureza. Eu vou aproveitar e pedir para o elemento água curar o terremoto e isso parar de alagar o mundo, é porque não importante. é, a humanidade não está preparada para isso. Você viu a mensagem que eu te mandei ontem, né? Se continuar assim, Sim, eu estou só eu esperando adorei. eu tô só esperando a Arca de Noé Fala, aparecer conta aqui. aí pro pessoal, compartilha. Eu dei tanta risada, gente. O Alexandre é ótimo, ele é super inteligente. Conta aí pro pessoal. Eu Não, morri de. a gente conversa muito, né? Os amigos talvez não sabem isso antes das lives, às vezes um dia antes, né? E aí a Carmen,
Ale, e aí, tá chovendo aí? Eu falei, olha, a gente podia pensar uma nova viagem para Paques fazer, tipo, viagem rumo ao Monte Ararat. Então, você vai poder levar seus pets, seus bichinhos. Aliás, vamos poder colocar no barco muitos bichinhos, né? Nós vamos ter shows todas as noites com Netuno e a banda Atlantis. Pirotecnia, efeitos especiais, São Pedro vai fazer. E a animação das crianças, pode levar a criançada, né? Foi contratado o Aquaman para monitor infantil. Então vai ser um negócio incrível. E os passageiros que primeiro encontrarem uma pombinha, né, com um raminho no bico, e levarem para o Almirante Noé, serão contemplados com um presente surpresa. Mas porque ela me perguntou, e eu escrevo essas coisas tão rápido, né? É aquilo que eu falo, é no sentido respeitoso, mas o stand-up comedy espiritual, e tipo, as pessoas falam, ai, mas que desrespeito. Nada, né? Com Não, bom é o gosto, momento. Eu adorei. eu e eu mandei aquela arca para você, o gift ainda, né? Eu Com vi, eu arco-íris em vi. cima, né? Peraí, eu vou ligar aqui, ele demora um pouco. Olha, o granizo tá todo vapor. É bênção, né? Granizo é bênção, porque Com aqui no certeza. Brasil agora tem neve no sul, mas aqui em São Paulo não, né? Graças a Deus, era só o que faltava nevar em São Paulo agora também, né? Com Porque as certeza. estações, Legal. tá tudo very strange. É. E essa coisinha eu não quero Não, ligar, vai, eu quero mostrar a tranquilo. arca, peraí. Nossa, enquanto você Não, vai mas ligando, ele tá acordando aqui. enquanto Pode, você vai tio. ligando aí, eu vou passando aqui, mas vai ligando, mostra que vai ser bonitinho mostrar. Eu vou começando aqui o terceiro ponto, né? Cristianismo, como qualquer outra religião, judaísmo, islamismo, qualquer religião, existe a parte exotérica com X, Aham, que é a parte aham. aberta, é a parte das massas, dos fiéis. E existe o cristianismo esotérico com S, que é a parte oculta, a parte gnóstica, a parte primitiva. Então agora eu vou falar um pouquinho, enquanto... Ó, ligou aí, ó. Eu mandei isso para cá meio ontem, gente. Eu mandei essa arca de Noé com né? Eu falei, se continuar do jeito que está, nós estamos a caminho disso, né? Estou só esperando Eu passar tenho... aqui que eu vou encontrar. agora eu aprendi. Eu não sei mexer com essa coisa aqui. Sim. Agora que deu Então aí, certo. ó, Olha. agora esse Fica movimento, mexendo todo né? bichinho. Todo Olha mundo que legal. bichinho. Eu sei que a Carmen adora isso, que a gente gosta pouco de bichinho, né, Carmen? Então eu falei, eu vou É, mandar porque imagina. ela tá... A gente adora o reino animal. Bom, adoramos a vida, né, Alexandre? Por isso que Com a gente certeza. continua trabalhando junto há mais de 30 É anos, né? isso aí. Mas é muito legal, porque tem até o arco-íris, né? Que é o que está rolando, graças a Deus, Tem tudo. ultimamente e tudo, né? Tem... Mas essa chuva vai precisar melhorar mesmo, né? O senhor chefe, Netuno e do nada, vamos dar uma amenizada aí, né? Vamos lá, Bom, porque a coisa realmente está vamos ficando... voltar para a sua aula aqui, ó. A coisa está ficando por demais aquática nesse É planeta, né? demais, é. Agora escureceu geral aqui. Se continuar assim, Camilo, não duvido, viu? Daqui a pouco a Atlântida levanta de novo. Porque se continuar do jeito que está... Se Tudo é bem que tem possível, né? algumas histórias, né, que É, falam sobre isso, né? Que é. chegará um tempo... Inclusive, eu não sei se você está acompanhando, mas há uns 2 meses tem umas ilhas que aparecem e desaparecem, né? Né, E o pessoal da ciência está de cabelo em pé, porque eles querem explicação, e não tem explicação, né? O que justamente. você vai explicar o quê? A Terra está virando para um lado, descobre o que está embaixo, aparece, aí mergulha de novo. Sei lá o que que é. Vamos aguardar, né? Vamos ver, né? Aproveitando que a gente entrou em temáticas ocultas, né? No cristianismo esotérico, que é esse mais primitivo, fechado, oculto, olha que interessante. Para a Assembleia Cristã, o templo, a igreja, a catedral, o que que significa para a Assembleia? Para a Assembleia, o templo representa o próprio corpo de Cristo. Uhum, Mas como o corpo de Cristo é também toda a Assembleia, uhum, pode-se dizer que a Assembleia representa e ela constitui um templo espiritual. Então, quando uhum, a Assembleia ela entra numa igreja, ela entra numa catedral, para a Assembleia, aquela igreja, aquele templo, é a própria representação do corpo de Cristo. Já vou explicar por quê. Só que a Assembleia, ela também
constitui, por conta das orações, por conta das preces, por conta da cerimônia, por conta do ritual, a assembleia gera formas de pensamento, aquela assembleia de pessoas gera uma egrégora, sendo que isto representa o templo espiritual. Então, quando nós entramos em um templo físico, entendamos que lá entramos para entrar em uma comunhão de almas, corações e mentes e constituir o templo espiritual, né? E aí você entende, quando é dito, venha a nós, aqui na terra, o vosso reino. Sim. Isso quer dizer o quê? Que uma assembleia concentrada, focada, dirigida, pode realmente constituir um templo espiritual que gera bênçãos para todos aqueles que estão abaixo desse templo espiritual. É um entendimento que a gente precisa ter quando nós estamos numa missa, numa celebração, o pessoal ficar com a mente serena, equilibrada, harmoniosa, focados. Nem leva celular, deixa em casa ou deixa no carro, né? Nem leva, porque isso vai quebrar a formação desse templo espiritual que a Assembleia tem que constituir, né? Agora tem umas coisas legais aqui. O edifício sagrado, catedrais, igrejas, capelas, né? Até pequenas igrejas, né? Eles são considerados no cristianismo esotérico sob 3 aspectos. Então, uma catedral, uma igreja pode ser 3 coisas. Primeiro, representa a humanidade de Cristo. A primeira coisa que aquele templo lá representa. Segundo, a igreja do próprio Cristo. Então, primeiro, a humanidade de Cristo. Segundo, a igreja do próprio Cristo. E terceiro, aquele templo representa a alma de cada fiel. Então, olha que legal. Uma catedral, uma igreja, ela representa a humanidade do Cristo, representa a igreja do Cristo, e lá também está representado a alma de cada fiel. Então, esses templos cristãos têm que ser vistos sobre esses 3 aspectos, né? Vamos agora falar o seguinte. Vamos agora todo mundo pensar na sua igreja ou catedral de preferência. A igreja ou catedral, independente se ela tem ou não a forma de uma cruz. Você já esteve, Carmen, em catedrais, igrejas que tem a forma de uma cruz, né? Sim, claro. Exatamente, né? Você vê a cruz, né? Na planta da igreja, né? Estabelecido a forma da cruz. O templo cristão, independente da igreja ou catedral ter ou não a forma da cruz, representa o corpo de Cristo. Então, quando você entra naquela catedral, naquela igreja, é como se você estivesse entrando no corpo de Cristo, que é um corpo santo, porque se ele foi essênio e os essênios visavam a santidade do corpo, ele atingiu a plenitude dessa santidade. Claro. E aí nós temos linhas, Carmen, de pensadores gnósticos. Então tem um pensador, Honório de Alton, o nome dele é Honório de Alton, ele foi um teólogo do século XII, e aí ele vai descrever esse corpo igreja, esse templo corporal. Então ele fala, para mim, Honório de Alton, o coro na igreja, tem catedral, tem igreja que tem coro. As menores não, mas hoje em dia é difícil uma igreja não ter pelo menos uma fonte de música, né? Ainda que seja diminuído, mas representa. Às vezes não dá para você ter um coro grande, mas você pode ter um cantor, 2 cantores, alguém com violão, já é, né, uma representatividade. Para Honório de Alton, ele falava que o coro era a cabeça de Cristo. Então, para ele, coro tinha a ver com a cabeça de Cristo. A extensão da nave, a extensão da igreja da nave, era o próprio corpo, né, de Cristo. E o transepto agora pergunta, né? Quis Pax Universal. Amigos e amigas da Pax, o que é transepto? Não tenho ideia. Aquele barulhinho, tic-tac, 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 tempo passando, né?
Transepto, Carmen, é justamente, você entra numa igreja, você vê uma extensão vertical, né? O Sim. transepto é aquela parte, em algumas igrejas catedrais, que forma a cruz. Então, é aquela parte horizontal, né? Então, você Tá. chama de transepto, né? Então, o Honório fala, o transepto representa os braços, né, de Jesus, abertos na cruz. Então, se a Hum. nave é o corpo, aquela parte horizontal que corta a nave, o transepto, são os braços, né, de Jesus na cruz. E ele fala que o altar-mor, para ele, o altar central, era o próprio coração, ou seja, o centro do ser de Cristo. Então, essa é a visão dele. Coro é cabeça, extensão da nave é o corpo, o transepto são os braços estendidos, o altar-mor central para ele é o coração, Meu é o coração. centro do ser de Cristo. Aí chega um outro pensador, o Durand de Mende, ele viveu de 1230 a 296. Esse aí, Carmen, ele era humanista, teólogo e ele foi bispo de Mende, na França, né? Uhum. E aí ele pensa um pouco diferente. Primeiro a frase, né? A igreja é o corpo humano. Então ele fala, olha, quando você entrar numa igreja, pensa bem, porque você está entrando em algo que representa o teu próprio corpo. E aí ele fala, para mim, o altar central representa a cabeça. Então aquele altar-mor, aquele altar central, para este Durand de Men, é a cabeça. Lá para o Honório de Alton é o coro. Né? Você vê como muda a Sim. visão. Né? Aí ele fala, o transepto são os braços e as mãos do ser humano. Aí os dois concordam. Então aquela parte horizontal que corta, né, algumas igrejas ou catedrais que tem a forma de cruz, representa os braços e as mãos. Aí eles concordam os dois. A parte que se estende da entrada, que é o ocidente, até encontrar essa trave horizontal, esse transepto, essa parte é o resto do corpo do ser humano. Né? Então eles só discordam com relação à cabeça, que um diz que o coro é a cabeça, o outro fala, não, a cabeça é o altar-mor, o altar central, e ele nem cita o coro. Né? Tá. Mas são visões, né, desses pensamentos mais gnóstico, cristão, primitivo, esotérico. Porque eu acho interessante, Carmen, que as pessoas às vezes entram num templo, e, infelizmente, eu não sei se é falta de vontade, ou se as pessoas estão com a cabeça muito desligada, elas não se preocupam em olhar para aquilo e tentar entender o que aquele templo significa. Né? Sim. Por exemplo, tem um monte de rituaizinhos que a gente precisaria cumprir dentro de um templo, que eu duvido que a maioria das pessoas cumpre isso hoje. Né? Quando você vai entrar, por exemplo, numa igreja, algumas têm 3 portas. A do centro, que fica sempre fechada, só abre em dias santos, mas tem 2 portas que as pessoas podem escolher. Ou entra pela porta da esquerda, ou entra pela porta da direita. Você sabe o que significa isso? Se você entra pela porta da esquerda e você senta nos bancos da esquerda, você vai ter uma compreensão mais racional daquela missa, daquela liturgia. Eu vi É, um relâmpago, vi. tá piscando a luz aqui, tá tudo estranho. Olha, Eu desejo que não caia a internet, se mas de cair, qualquer forma, tranquilo, a gente está tentando. Eu estou te vendo bem, viu? Te vendo e te não, eu ouvindo. também estou te vendo bem, mas é que já começou aqui da periquipapo. O no break já começou acendeu a luz, Isso, entendeu? Olha lá, agora de isso. novo. Fica Vamos lá, tranquilo. Gil, segura a onda aí que tem só mais 20 minutos. Vamos lá. Então, é, se você entra pela esquerda e você senta nos bancos da esquerda, você vai compreender aquela missa, aquela liturgia, de maneira mais racional. Se você entra pela porta da direita e você senta nos bancos da direita, você vai compreender aquela missa, aquela liturgia de forma mais intuitiva, porque isso tem a ver com os hemisférios do cérebro. E Olha as só, pessoas entram eu na não igreja, sabia. Carmen, e não sabem disso. Né? Eu não sabia. É. Eu sempre sento do lado esquerdo, inclusive. Eu Então, entro e já agora, fico ali. deixa eu perguntar, qual que é teu signo?
Eu sou Áries, com Sagitário. Áries, então, o carneiro Cabeça. rege a cabeça. Áries é muito, tá vendo? Porque você senta do lado esquerdo. Eu já entro É e muito fico ali mesmo. justamente, né? E uma coisa que eu gosto na Carmen, que eu vejo esse padrão em mim, mas eu não sou ariano, eu sou capricorniano. Mas arianos e capricornianos, Carmen, a gente tem uma coisa muito legal. A gente ama a espiritualidade e Sim, de alto nível. Mas a gente quer entender, a gente quer compreender, a gente não quer uma fé cega. Por isso que a gente pergunta, a gente questiona. Então, esse povo que tem mente questionadora, normalmente senta todo mundo do lado esquerdo. Eu falo que às vezes eu também sento, às vezes eu entro pela porta direita, aí eu passo no eixo central, vou para o lado esquerdo. Tem gente que me conhece até ri, né? Fala, não, você é muito capricorniano da gema, você, né? Eu falo, tá, vamos agora fechar os olhos e vamos fazer o templo da Assembleia Espiritual aqui, que é o que é, importa, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, você entrou, antes de ir para a direita e para a esquerda, sabe o que você devia fazer? Quem não pode, por uma questão de idade, tudo bem, a gente entende, mas pelo menos faz mentalmente. Mas quem pode, ajoelha. Tá, mas você quer que eu entre na igreja? Isso, ajoelha antes de ir para um lado. Ajoelha com um sim, joelho só. Porque quando você toca o joelho no chão da igreja, você entra em contato com o elemento terra. sim. Tocar o joelho é você captar a energia telúrica, elemento 1, a terra. Quando você estiver lá dentro, você vai sentir o incenso, que é o elemento 2, o ar. Se você tiver contato com a água benta, antes de ir embora, às vezes as pessoas molham o dedinho na água benta, né, tocam e vão embora, você teve contato com o terceiro elemento, a água. E Sim. antes de sair de lá, acende uma vela para você ter contato com o elemento fogo. Aí me perguntam, olha, nas igrejas mais modernas tem uma caixinha que você coloca uma moedinha e acende uma velinha com uma luzinha assim. Vale. A gente, sendo o caminho do coração, a gente sabe que o que vale é a intenção. Mas olha, Lógico. não dá para comparar, né? Uma Não. chaminha elétrica com uma vela. Ah, É. é por isso que eu vou, sabe, em igrejas, cara, que não tem modernidade. Até meus amigos falam, você queria chegar numa igreja que tivesse iluminada com tochas e achotes da Idade Média. Aí você ia achar o máximo, né? Eu já pergunto, onde tem isso? Você conhece alguma? Se você conheceu, eu vou agora. Porque eu sou desse tempo mesmo, de tocha, de achote na parede, né? Porque o fogo ele é muito importante. Mas olha os 4 elementos. Ajoelha a Sim, terra, incenso ar, água benta em contato com você, água. Se você se emociona no meio da missa, você está em contato com o emocional dentro do templo. E o elemento fogo, a vela, as chamas das velas, né? sim, E também o sol, né? Aquele sol que a gente vê atrás da cabeça de Jesus, o ouro que nos altares representa o sol, que tem a ver com a luz, tem a ver com o fogo, né? Mas é interessante que tem algumas coisas aqui. No altar mor, a cabeça, nesse local, que é o altar mor, que seria a cabeça, ficam os clérigos, que eles pensam para dirigir a Assembleia. E na parte ocidental, fica a Assembleia sentada, assistindo à missa, que são as partes ativas do corpo. Então, clérigos orientes, a cabeça, o cérebro. Ocidente, Assembleia, povo, as partes ativas que aquele sim. cérebro vai ativar para cada um cumprir a sua função da melhor maneira possível e levar toda essa luz, todas essas mensagens, todo esse amor crístico para fora daquele tempo quando a missa acabar. Então, às vezes não, algumas pessoas às vezes não se veem, né, como partes importantes que são animadas, né, Sim. por aqueles que têm, eu acho que até um dom, né, Carmen? O dom de É. falar, de comunicar, de inspirar, né? Quando o templo cristão, isso você vai gostar. Quando o templo cristão é interpretado segundo conceitos hindus, agora nós vamos para a Índia, Carmen. Na Índia você já teve, né? Já teve na Índia? Já na Claro, Índia? você Já. teve, né?
Quando tem... 9 vezes. Eu quero voltar mais 90 mil. Adoro. Só, assim, só 9, né? Que é o número da Primeira vez iniciação. foi 30 anos atrás. Inclusive, segunda-feira que vem, celebra-se 9 anos de Satya Yuga, a Era da Luz, que, de acordo com Saint Germain, veio um raio de luz na montanha sagrada de Arunachala, lá no sul da Índia, a montanha de iluminação. Você tem que ir lá, Ale, no Opa, futuro próximo. a gente vai, com certeza, né? É. Quando o templo cristão é interpretado segundo conceitos hindus, o homem de braços abertos, pernas juntas e estendidas, né? Então, as pernas estão juntas, estão retas, o homem está com os braços abertos. No hinduísmo, isso representa o próprio Purusha, ou Purusha. Quer que eu soletre para os amigos com a minha palavra? Começou as palavras legais, né? P de pato, U de uva, R de rei, U de uva, S de sapo, H de hoje, A de amor. Puxa. Isso, Purusha. O que é Purusha, esse termo indiano? É ao mesmo tempo homem cósmico, consciência e princípio universal. Então, Purusha quer dizer homem cósmico, consciência e princípio universal. Então, quando você entra naquela igreja, né, que até ela lembra uma cruz, que seria um homem com os braços abertos e as pernas juntas, ou quando você vê naquilo a própria representação do Mestre Jesus Cristo, saiba que milhares de anos nos templos hindus, eles já tinham essa representação. E para eles, né, esse formato de braços abertos, né, pernas juntas estendidas, para eles isso tinha a ver com homem cósmico, consciência e princípio universal, que eles chamam de Purusha, né? E isso foi incorporado à simbologia dos templos cristãos para quem sabe ver, sabe enxergar, né? Agora, para os gregos, agora a gente sai da Índia e vai para a Grécia. A Carmen adora porque as lives nossas são tour, né? Para os gregos, ótimo. Para os gregos, o número 5 era sagrado. Olha o número 5 aqui atrás de mim, ó, na forma de um pentagrama. Né? Para os gregos, o número 5 era sagrado e estava associado ao pentagrama, inclusive era o símbolo dos pitagóricos, membros da escola itálica, que foi a escola de mistérios fundada por Pitágoras em Crotona, no sul da Itália. O símbolo dos pitagóricos até hoje é o pentagrama. Para os gregos, o pentagrama representava o corpo do ser humano com braços e pernas abertas. E quando eles olhavam para o 5, olhavam o pentagrama, eles enxergavam proporções sagradas, proporções áureas, que eles levaram para a construção dos próprios templos da Grécia Antiga. Então, aqueles templos todos estavam conectados ao pentagrama, que representava o corpo humano. Então, outra relação de templo com corpo humano. E as proporções do corpo humano, Vitrúvio falava sobre isso, Da Vinci, né, também falava sobre isso daí. As proporções, se você aplica a construção de um templo, aí você está construindo o templo com geometria sagrada, né? Você está construindo baseado, né? Então, os gregos trouxeram isso. Então, essa proporção era um reflexo da harmonia no universo, e os gregos levavam essa harmonia que eles viam tanto no corpo em forma de pentagrama, como eles viam na natureza, levavam isso para os templos deles. Agora, a última coisa que acho que vai dar tempo de eu contar, eu queria chegar aqui. O segredo de Adão. Segredo de Adão. É de Adão. Agora vocês vão o aprender. Adão da Eva? É esse mesmo ou é outro Adão? Então, vamos dizer, Carmen, que existem 2 Adões. Eu vou falar aqui de um, né? Que é mais associado. Em primeiro lugar, então, em vez de a gente escrever Adão, todo mundo aí agora escrevendo. Vamos escrever como na origem. Adão, com M. Então, A de amor, D de dado, A de amor e M de Maria. Adão. Nós estamos falando do Adam Kadmon.
o homem primordial, o homem arquetipal, o homem antes do homem, né? Aquele do qual, digamos, caímos em matéria de perfeição e para o qual temos que voltar a fim de nos reintegrar ao Deus do nosso coração. Sim. Essa palavra Adam, para os primeiros gnósticos cristãos, o que eles fizeram? E primeiro, Carmen, eu estou falando milhares de anos atrás, né? Claro. Eles pegaram Adam Uhum. e eles transformaram numa sigla. Então, cada letra do nome Adam, de onde se origina Adão, cada letra tem um significado. E agora a gente vai explicar isso, a relação de cada letra com ponto cardeal e por que o tempo é construído como é. Então vamos lá. A. Aí faz assim, Carmen, um igual na frente do A. A igual. A igual. Anatole. É um Anatole. termo, Anatole, né? Anatole, né? Com circunflexo no E final. Anatole. Anatole. A-N-A-T-O-L-E. A-N-A-T-O-L-E. Para os gnósticos gregos antigos, quer dizer Oriente Leste. Então, o primeiro A da palavra Adam, para eles, tem a ver com o Oriente e com o ponto cardeal leste. D, de Disme, D-Y-S-M-E. D-Y-S-M-E. D de Disme. Ocidente, ponto cardeal oeste. Segundo A, de Arctos, A-R-C-T-O-S. A-R-C de casa, T-O-S. Arctos. Quer dizer norte. Ponto cardeal norte. Arctos quer dizer norte. E o M final, com dois S, a palavra que eu vou falar agora, Messembria. M de Maria, E de elefante, S-S-E, M de Maria, B de bola, R de rei, I de I, só de amor. Messembria. Messembria tem a ver com o sul, né? Então, quando você entra em uma igreja, você vê dentro dela o Adam. De A a D, ou seja, do A, do início do nome Adam, a D, que é a segunda letra, você tem do Oriente para o Ocidente. Você tem toda a extensão da igreja. Você tem do leste para o oeste. E do segundo A, junto com M, AM, né? Esse final, AN, no A, Artoros, você tem o norte, e M, Messembria, você tem o sul. Então, você estando dentro de uma igreja, lá está a representação do Adam Kadmon, do Adão primordial. Por isso que caminhar pela cruz, a cruz é um caminho iniciático, é uma senda de iniciação. Se você entende que é no centro da cruz que tudo se equilibra, tanto o tempo quanto o espaço, e se você toma a sua cruz, ou seja, você faz o sacro ofício, você faz o trabalho do autoconhecimento. Se você segue o Cristo, se você segue teu santo ser crístico, faz o autoconhecimento, o sacro ofício, o trabalho sagrado e segue o teu Cristo. Depois, com o tempo, você está pronto por amor à humanidade a compartilhar toda essa luz aprendida com ela. E é isso aí. Adorei. Uma super aula. Eu amei mesmo. Quando eu entro em igreja com os grupos da Pax, ou mesmo sozinha, eu entro pela porta da esquerda, eu caminho a igreja inteira, parando nos altares, aí faço uma oração principal, claro, no altar principal, e depois a gente senta geralmente do lado esquerdo, perto do altar, para fazer uma oração em voz alta no grupo, quando é possível, quando permitem. E é muito interessante o que você falou, porque eu nunca imaginei que fosse
Que era uma cruz, já vi, porque várias pessoas falaram em vários países, né? E a maior parte das igrejas catedrais importantes nos países são em formato de cruz e reverencia o bem-amado Mestre Jesus. Agora, essa energia aqui do segredo do Adão, do norte, sul, leste e oeste, amei. Muito, muito legal. E para quem perguntou aí, ó, eu escrevi, mas vai ficar gravado, sim, essa live fica gravada no IGTV, Carmen Balesteiro, no nosso canal no YouTube, Fraternidade Pax Universal, e também no nosso Face, Pax Carmen Balesteiro. E eu acredito que o Alexandre também deixe gravado no Instagram dele, né, Ale? Como é? Você deixa gravado os nossos bate-papos? Eu acho tão bonito o seu, Carmen, que eu mando todo mundo para lá. Eu falo, vamos no Instagram. Ah, tá bom, então. Não, eu falo, vamos para lá que tá tudo lá, gente. Vão lá que... Então, não, porque, bora lá. Não, porque as aulas dele a gente tem que ouvir. Eu sempre anoto, porque eu adoro aprender, e tem que ouvir várias vezes mesmo. E é bárbaro, porque a gente aprende a beça, né? Olha, adorei. Eu até desliguei aqui o computador, porque afinal é a Pax, né? Eu preciso trabalhar por conta. Agora melhorou bastante a chuva, graças ao bom Deus. Legal, a Karen tá aí, ela vai compartilhar. Obrigada, querida. Ótimo. Beijo para a Karen, que está ajudando a gente na mídia social. Ela e o Romário, o nosso também, ele faz trabalho de runas, um dos nossos profissionais da Pax também estava te assistindo. Vai aparecer no seu também, ela falou, viu? O link, olha lá. Muito bom. Ô, Ale, nós temos 4 minutos, quer dizer, você tem aí, pode falar a tua mensagem final para os nossos amigos. É interessante, né? 4, porque 4 são os braços da cruz. Que a gente acabou de... Você vê que sempre dá certo o final, né? Não, mas eu vou ficar até um pouquinho nesses 4 minutos, mais conversando com você mesmo, Carmen, porque quando eu fiz o estudo para a live de hoje, e eu recordei, eu tinha aprendido isso há muito tempo, mas quando eu recordei esse lance do nome de Adão, sabe quando você fala, uau, né? E as pessoas não sabem que nesse nome tem esse segredo, né? E que as igrejas são orientadas Oriente, Ocidente, Norte, Sul, né? As mais tradicionais, eles sempre constroem dessa maneira. E é uma coisa interessante, se você está deitado, a tua cabeça está no Oriente. Então, lá como o Mendê falou, no altar-mor é a cabeça mesmo, né? E quando você levanta, é como se fosse o sol levantando do leste e olhando para o ocidente. Aí a pessoa vai caminhar ao longo do dia inteiro e no final do dia ela mergulha no ocidente, né? Ela passa pela terra da escuridão, que é o norte, um ponto onde não tem luz, é o setentrião, para depois renascer no Oriente, atingir o meio-dia no Sul e mergulhar no Ocidente. Isso é o próprio caminhar da vida, é o próprio caminhar do dia a dia, né? Então não dá para desvincularmos o sagrado do dia a dia. Deus está em todas as coisas. E Ele sempre entra em associações igualitárias com aqueles que querem se tornar receptáculos dessa divindade. Se realmente quisermos, Jesus mostrou o caminho. É só seguir. Né? Quem quiser ser como ele, nasça, morra e o sacrifício pela humanidade. Nasça, encarnemos. Morra é a iniciação. Sacrifício pela humanidade não tem nada de sofrimento. Trabalho sagrado pela humanidade, com amor, compartilha tudo que você aprende. Esse é o grande trabalho sagrado que leva as pessoas à iluminação. E é isso aí. Muito bom. Legal, Ale. Gratidão. Amanhã eu tô aqui com a Valquíria Lacerda, Orações para Bem-Amada Mãe Coni. Boa semana para todos nós. Vamos curtir a chuva, mandar muito amor para ver se suaviza. E eu não pretendo estar na Arca de Noé, mas eu adorei. Dei muita risada ontem e hoje de novo. Eu já vou pegar, eu vou encher o bote aqui em casa, viu, Carmen? Deixa eu sair que eu vou já encher o bote e a coisa tá boa. Tchau. Obrigada, Ale. Beijo. Gratidão. Obrigado. Namastê, família Pax.